Peraí, Ó, é aqui mesmo. eu tô gritando? Boa noite. Nós vamos falar sobre o artigo. Peraí, Ó, é aqui mesmo. eu tô gritando? Boa noite. Nós vamos falar sobre o artigo DOTET, pipetagem de gotícula programável de alta precisão, Plug and Play. Os participantes desse grupo é a Adriane Lukoff, a Priscila Bedin e a Sofia Dipp. Tá? Vou fazer o início com a introdução. As micropipetas são amplamente utilizadas como aparelho de quantificação volumétrica nos campos de pesquisa, como bioquímica, imunologia e biologia molecular, onde é indispensável a confiabilidade e a precisão dessas medições. Mas erros humanos têm sido um desafio a ser superado nas micropipetas manuais e portáteis, sendo essas as mais usadas em laboratórios. O funcionamento dela se dá através de deslocamento de ar acionado por pistão. As micropipetas visam a medição de volume entre 0,1 microlitro a 1.000 microlitros, com várias configurações de faixa. Apesar das micropipetas serem confiáveis, elas estão sujeitas a variações de temperatura, resíduos nas pontas, entre outras situações que podem alterar o resultado final. As variações de imprecisões da manipulação do volume pipetado está na faixa de 20%, nos volumes abaixo de 1 microlitro. Isso traz um impacto nos resultados. E erros humanos também trazem a perda de produtividade nos laboratórios clínicos e de pesquisa. Para termos uma noção do tamanho do problema que essas variações causam, podemos usar de exemplo o laboratório de biologia molecular, onde uma única placa possui 96 poços, sem falar na perda do fluxo de trabalho entre as etapas. Com isso, os resultados não são confiáveis, além da despesa extra de repetir o processo e utilizar os reagentes caros que são utilizados em laboratórios. Além disso, o contato da ponteira com resíduos contribui para erros sistemáticos nos casos de diluição em série. Assim, uma pipetagem automática com fluxo de trabalho pré-programado forneceria uma maneira de rastrear o fluxo do trabalho com eficiência e reduzir as repetições desnecessárias dos experimentos. O desenvolvimento insistente do sistema de manuseio de líquido baseado em robótica focou no problema acima citado. Para a precisão de manuseio de volume abaixo de 1 microlitro, ainda limitada pelas forças capilares e adesivas do mecanismo atual de pipetagem. Os dispensadores automáticos baseados em seringas SGE e EPREG se destacam pela melhora na precisão de submicrolitros, mas o processo de dispensão que está no contato é a causa da contaminação para experimentos biológicos. Para solucionar esse problema nessas faixas de volume baixo, a promessa é o jato de líquido e geração de gotículas de transferências de volume. Para essa demanda, as indústrias de micropipetas já estão lançando os equipamentos como Labette, Etio, entre outros, no qual apresentam uma precisão e confiabilidade, mas o alto custo tanto da aquisição quanto da manutenção se tornam um empecilho para a aquisição destes dispositivos pelos laboratórios de pesquisa. Mas um substituto de micropipetas está sendo procurado e mantendo suas características na facilidade do manuseio, do pequeno porte e que tenha uma alta precisão. Adaptação aos protocolos existentes que os laboratórios de pesquisa precisam. A proposta desse artigo é adicionar uma distribuição programável, portátil e microfluida para a pipetagem que exige uma fração de microfluídico, garantindo gotas em nanolitros, ponteiras microfluídicas e principalmente baixo custo, para resolver o grande problema de erro humano. O dispositivo DOTET utiliza o princípio da impressão do impacto microfluídico para dispensar gotas consistentes de nanolitro, considerando uma ponta de impressão microfluida, com baixo custo e sem contato, ocorrendo um pequeno coeficiente de variação e diminuindo os erros aleatórios. No mesmo sentido, a dispensão programável vai fornecer uma forma perfeita de transformar os protocolos em procedimentos operacionais, automatizando e reduzindo os erros durante o processo de pipetagem. Sendo assim, a implementação desse dispositivo de DOTET traz uma expectativa de melhora na precisão e quantificação do manuseio
de líquidos de baixo volume, reduzindo os gastos de insumos e percentual de erros humanos, destacando as interfaces entre os experimentos e os sistemas de microanálise total. Agora minha colega Priscila vai continuar. Bom, foi desenvolvido um projeto de um dispositivo de distribuição de gotículas portátil, DOTET. Foi projetado para ser montado em uma micropipeta padrão. Ele é composto por um controle eletrônico, um atuador eletromagnético, um cartucho microfluídico descartável, contendo um reservatório e uma ponta de impressão, juntamente com alguns ajustes mecânicos para impressão. A DOTET é operada com base no princípio de impressão por impacto microfluídico, sob o qual a membrana de atuação do cartucho microfluídico separável é deformado pelo atuador eletromagnético externo, e a deformação mecânica acelera o fluido dentro do bocal inferior. Em resumo, o cartucho vazio é preenchido com o líquido. Quando o atuador eletromagnético é acionado, o pino atinge a membrana e as gotículas são dispensadas. O corpo do TET foi projetado usando SolidWorks, que são folhas de polimetilmetacrilato, PMMA, e alumínio. Foram usinadas usando um cortador a laser e uma fresadora, respectivamente, para fabricar partes do corpo da DOTET. Uma placa PCB uma PCB acionadora eletromagnética com um painel de operações foi personalizada para a DOTET. Para a fabricação de cartuchos microfluidos, 2 filmes de terefitalato de polietileno hidrofílico, PET, foram cortados com uma máquina de CO2 e usados como camada elástica superior. Após a usinagem a laser, a camada de PET com adesivo de dupla face é imprensada entre 2 camadas de PET hidrofílicas, sob um alinhador de máscara com a câmara centralizada no bocal. 2 métodos foram usados para caracterizar o tamanho de gotículas. Um é um método de caracterização por imagem, e o outro é uma abordagem baseada em gravitação. No método de imagem, o volume de gotículas calibrado, e foi medido os diâmetros das gotículas sobre o microscópio de campo. E no método gravitacional, foi usado para caracterizar a linearidade do volume e os erros sistemáticos e aleatórios. As micropipetas foram calibradas e operadas de acordo com o manual do usuário fornecido pelo fabricante. O sistema protótipo contém um feito sob medida para caber uma micropípeta, um circuito de controle e interface com energia e um atuador eletromagnético. E um estágio de ajuste vertical é alimentado por uma bateria de 9 volts. Depois de... Só um pouquinho. Ajustar a bateria de 9 volts. Isso. Depois de carregar o líquido da amostra, os usuários podem clicar no botão de dispensação para começar a dispensar cada poço em uma sequência e volume pré-carregados. A tela LCD exibe o número de gotículas a serem impressas no poço atual em tempo real. Passo a palavra para minha colega Sofia. Então, nas operações automáticas de reduzir custos com repetições desnecessárias de pipetagem. Os protocolos detalhados de pipetagem, os números de dispensação e o volume em cada poço são pré-programados em um computador e baixados para o dispositivo DOTET. Como alternativa, o número de gotas de distribuição pode ser ajustado manualmente, de 0 a 999. Após, o cartucho microfluido pode ser facilmente conectado à micropipeta por meio de seu acessório de ponta de pipeta de saída. Durante o processo de carregamento, a ponta da pipeta é imersa na amostra como de costume, e o mecanismo de deslocamento, de ar embutido na micropipeta conduzirá o líquido para o cartucho microfluídico. O bico de impressão está localizado no centro do chip. Quando o botão de dispensação é clicado, o atuador eletromagnético pode ser acionado por pulsos elétricos, a partir dos quais o pilar metálico do atuador
se moveria para cima e para baixo, gerando forças de impacto pulsadas na membrana microfluídica, levando assim ao deslocamento físico do líquido dentro do canal e subsequente ejeção das gotas do local. Um atraso de 500 microsegundos entre o clique do botão e a dispensação é projetado para evitar a instabilidade causada pelo movimento da mão devido ao clique do botão. O número de pulsos é determinado pelo volume necessário no protocolo. Após todas essas etapas, a ponta microfluídica pode ser descartada, do mesmo modo que a ponta de pipeta regular. As gotas são injetadas no ar e jogadas no óleo de silicone. A modelagem de injeção da gota e a derivação matemática da velocidade de impacto e controle do volume da gota foram elaboradas em publicações anteriores. O reservatório conectado à micropipeta é destacado após a etapa de enchimento encaixado no suporte. A etapa de desprendimento não afetará a impressão. Nos estudos de caracterização da dispensação de gotas, são considerados os coeficientes de variações, enquanto usamos as diferenças entre a média medida e os valores-alvo, como os erros sistemáticos. Os resultados indicam que a uniformidade e a repetibilidade da gota injetada do dispositivo portátil do PET são comparáveis às do equipamento complexo e de grande área de cobertura acionado por atuadores piezoelétricos, integrados e caros, e operados sob uma alta tensão. O coeficiente de variação do volume pode ser ainda mais reduzido com o aumento do volume de dispensação. O número de gotas depende do volume total necessário dividido pelo volume da gota única. Como esperado, o erro aleatório de volume usando o dotete tem tendência decrescente com o aumento dos volumes de dispensação. Em termos sistemáticos, o dotete mostra vantagens aparentes sobre a pipeta tradicional, onde o dotete mostra apenas deslocamentos marginais, abaixo de 5%. Enquanto o tradicional tem erro sistemático significativamente maior. Isso se deve muito ao fato de que a pipeta tradicional tem uma tolerância mecânica fixa e, portanto, quando o volume diminui, o erro sistemático se torna maior. Líquidos com diferentes viscosidades ou tensões superficiais induzirão mudanças no tamanho de uma única gota, mas a precisão permanece semelhante, pois a consistência das gotas para o mesmo líquido é assegurada pela tecnologia de impressão microfluídica. O líquido de maior viscosidade ou tensão superficial requer uma grande força para dispersar. Portanto, o líquido dispensado é limitado pela força de impacto. A quantidade de carga eletrostática, dependendo do conteúdo molecular e do tamanho da gota, pode reduzir a tensão superficial da gota e causar erros em experimentos, onde a tensão superficial desempenha um papel fundamental. No nosso caso, a interação entre tensão superficial, deslocamento da membrana, gravidade e força eletrostática determina a velocidade crítica em uma separação bem-sucedida da gota do reservatório. Então, as conclusões são que neste artigo foram relatados o projeto e a caracterização do dotete, um dispositivo de pipetagem microfluídica portátil, programável e de alta precisão. Ele é operado por um princípio de impressão de impacto microfluídico e dispensa o fluido no fluxo digital de gotas de nanolitros. Aborda dois problemas principais em pipetagem de dispositivo manual: os erros humanos e a precisão abaixo de 1 microlitro. Os erros humanos são eliminados por um protocolo programado pelo computador para automatizar o processo de pipetagem, enquanto a precisão pode ser melhorada pela alta consistência no volume de gotas, gerado pela impressão de impacto microfluídico, e pode ser substancialmente diminuída por um volume de gotas ainda mais reduzido. É particularmente útil para o dotete na distribuição precisa de baixo volume, o manuseio de amostras precisas, e na interface com operações de laboratório em um chip de ponta e sistemas de análise micrototal. Este foi o nosso trabalho. Resumindo, ele é que seremos substituídos por máquinas em pouco tempo. E é isso. O microfone da Adri, eu acho que está desligado.